Oi, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Júnia Andrade, eu sou professora de língua portuguesa, assim como o professor Marco Antônio Macarrão, né, que vocês viram aqui agora, acabou de passar para vocês a parte gramatical, pelo menos algumas dicas importantes, tá? Boa noite para vocês, o sotaque é mineiro, mas o conhecimento é do país todo, tá bom? A gente vai falar sobre dicas aí para a prova de vocês de língua portuguesa, pertinente à parte de interpretação do concurso do Ministério Público do Rio Grande do Norte, cuja banca é o Comperv, ok? Bom, então vamos lá. Atenção. Antes de eu começar a trabalhar, né, o que eu vou falar para vocês? Algumas coisas são importantes aí em torno dessa prova de vocês para o Comperv. Daqui a pouco eu vou acionar as dúvidas, tá, gente? Porque na tela exatamente em que eu estou, não estão aparecendo as dúvidas, mas daqui a pouco eu aciono as dúvidas de vocês. Então, o que acontece? Essa prova que vocês vão fazer para ir para o Rio Grande do Norte, do Ministério Público, é uma prova que tem um peso muito grande em a parte de interpretação de texto. Eu nem digo de interpretação, eu digo na parte de estrutura textual. Então, quando você pegar a sua prova de língua portuguesa, o que você vai fazer? Eu, no seu lugar, Júnior, como é que eu procederia numa prova? Eu começaria primeiro pelas disciplinas com as quais eu tenho mais afinidade, isso é muito importante, né? A gente que está nesse mercado praticamente há mais de 15 anos sabe disso. Então comece com as disciplinas com que você tem mais afinidade. Depois, quando você chegar à parte de português, simplesmente considere, né? Vamos dizer assim, as questões gramaticais num primeiro momento. Por exemplo, quem está no curso conosco, lá no curso do Ponto dos Concursos, trabalhando com português para o Ministério Público, eu sempre digo, a parte do macarrão é a parte que eu atacaria primeiro, tá? O professor Marco Antônio Macarrão. A minha parte eu atacaria por último. Por quê? Porque a interpretação, se você começar lendo o texto todo primeiro, como todo mundo faz em concurso público, aí você é mais um eliminado. Não resolve o seu problema. Você vai aprender isso comigo, tá? O certo é você bancar a gramática primeiro, bancou, ok? Vão sobrar os itens interpretativos, que geralmente são os primeiros, né? Quando há um texto. E aí o que acontece? Antes de você ler o texto todo, você precisa ler o comando da questão. Isso é muito importante, tá? É claro que vocês que estão escutando essa minha palestra hoje, vocês têm uma impressão assim, mas a vida inteira eu sempre escutei que eu deveria ler o texto uma, duas vezes. Gente, não dá tempo não. Não dá tempo mesmo, é técnica. Eu vou mostrar para vocês que é técnica de interpretação, tá bom? A aula de hoje é muito curtinha, então não dá para eu falar sobre tudo que eu preciso falar. Mas eu vou falar sobre tipologia textual, chamados tipos textuais, e sobre gêneros. Por quê? Porque é a questão que abre a prova de vocês, tá certo? Tanto a prova de nível superior quanto a prova de nível médio. O Comperv, ele gosta de interpretação construída em cima dos tipos textuais. Então é com isso que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Se você quiser mais um pouquinho de aula demonstrativa, entre no site do Ponto dos Concursos, clique no banner do MPRN, ou então procure em concursos públicos lá na busca, que você vai encontrar mais material nosso gratuito para você assistir. A parte, por exemplo, de gêneros textuais que envolvem texto de administração pública, eu deixei na aula demonstrativa, acho que é de vocês, isso, tá? E o professor Macarrão também deixou algumas dicas importantes lá. Bom, vamos falar de gêneros e tipos. Por quê? Vem aqui que eu vou... Olha só, vou abrir uma tela aqui, que é a tela do seu material que você tem aí também, tá? Então, veja só. Vamos só fechar aqui um pouquinho. Quando a gente olha o programa de português de vocês, o programa se divide em dois polos, a parte de organização de texto e a parte de construção gramatical. Nessa parte de organização de texto, a banca vai te cobrar propósito comunicativo, tipos de texto, gêneros discursivos envolvendo os da administração pública, que você tem que conhecer um pouquinho sobre ofício, memorando, esse tipo de coisa, tá bom? Mecanismos coesivos, isso aqui são conjunções, pronomes e por aí vai. Fatores de coerência, isso aqui faz parte da interpretação, tá? Progressão temática, isso aqui essa parte aqui, a gente nem tem. Isso aqui é mais se o texto foi construído em uma determinada ordem. Isso aqui é bem tranquilo, a gente vai analisando a prova, não tem nada demais.
paragrafação, ou seja, como o texto foi construído, citação do discurso alheio, isso aqui tem a ver com o discurso direto e indireto, a gente aprende no curso, informações implícitas, que é tranquilo, vou mostrar uma questão hoje, linguagem denotativa e linguagem conotativa. Gente, então vamos lá. Eu vou falar primeiro sobre tipos de texto e gêneros discursivos. Então, preste atenção no que eu vou falar para vocês. É o seguinte, a gente, né, na verdade, o que acontece? Qual é a diferença de tipo e gênero? Antes disso, esse programa da parte de organização textual ele é muito amplo? Não é. Por exemplo, no meu curso, que é feito junto com o professor Marco Antônio Macarrão, a parte maior é a dele, que é a parte de base gramatical, porque é mais detalhada. A minha parte começa da aula 8. Então, os alunos vão ver que na aula 8 eu esgoto esse programa todo que está aqui, só na aula 8. E depois, nas aulas seguintes, a gente só faz provas do Comperv. Nós só faremos provas. Por quê? Porque é meramente aplicativo. Não adianta ficar no blá 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 na teoria com essa parte aqui, não. Tem que aplicar, tá bom? Então, vejamos. Primeira coisa que você tem que saber, qual é a diferença entre tipo e gênero? Então, vamos lá. O beabá da interpretação de texto. Quando você fala em tipos textuais, em gêneros textuais, você fala em toda uma gama de concretização do texto. Toda uma gama de concretização do texto. Como assim, Júnia? Por exemplo, vai pensando em tudo que você entende que seria texto. Carta, ofício, bula de remédio, receita culinária, tudo isso é gênero textual. E-mail, gênero textual. Charge é gênero textual, porque tem texto não verbal. Né? Tudo. Meu material de aula é um gênero textual. Então, os gêneros, eles são infinitos. Tudo que é transformado em texto, a gente diz que é um gênero textual. Então, nós temos, por exemplo, tem agrupamentos que os autores gostam de falar. Por exemplo, gênero epistolar. Gênero epistolar. São gêneros das correspondências. Carta, ofício, memorando, e-mail. Gênero epistolar. Gênero dos manuais. Tudo que é manual. Bula de remédio, manual de jogos eletrônicos, manual de montagem do celular, entendeu? Por aí vai. Então, os gêneros simbolizam o texto concreto, tá? Você precisa estudar gênero para esse concurso? Não, isso é uma teoria que subjaz as perguntas de interpretação, tá certo? É só você entender, olha, acabou de cair um relatório na minha prova de língua portuguesa. Então, a banca vai te perguntar qual é a intenção desse relatório. Então, é basicamente isso. Não tem muita coisa para se fazer, na verdade, não. É muito tranquilo mesmo, tá, gente? Estou falando, eu tenho 15 anos de experiência com concurso público, então eu faço parte daquela nata de professores, como o professor Paulo França, que vai dar aula agora, o professor Marco Antônio, que acabou de dar aula para vocês. Eu faço parte daquele grupo de professores que está no mercado praticamente quando começou essa leva de concurso público aí, lá pelos anos 2000, iníciozinho do ano 2000, né? Então a gente conhece tudo que é banca, praticamente tudo. Então olha só, então o gênero textual passa por isso. Agora, atenção, você não resolve a prova do Comperv com gênero textual, você resolve a prova do Comperv sabendo muito bem os tipos textuais. Então eu vou te dar de brinde as primeiras questões de interpretação, se não todas as questões de interpretação nesta aula, tá? Então muita atenção, se você entender bem, você vai fazer ótimas questões de interpretação. O que são tipos textuais? Vamos pensar um pouquinho. Se eu pegar uma carta, a carta é um gênero, é uma concretização. Dependendo da minha intenção, ou seja, do que eu escrevi na carta, eu tenho tipos textuais. Eu vou ter um tipo de texto. Por exemplo, se eu escrevo uma carta, a gente não escreve isso mais, né? Mas vamos supor que eu escrevo uma carta. Se eu escrevo uma carta contando para uma tia velha como foi o casamento de uma prima minha, né? Um e-mail, vamos colocar um e-mail. Mando para ela um e-mail contando como foi o casamento de uma prima minha. Então, ao contar como foi, eu estou fazendo um relato. Então, esta carta, este e-mail, gênero epistolar, quer dizer, gênero das correspondências, porém, esse e-mail é narrativo.
o tipo de e-mail que eu mandei é narrativo. Agora, se eu mandar um e-mail para ela discutindo política, aí o tipo textual vai ser dissertação, tá bom? Então, os tipos textuais são muito limitados, tá certo? Nós somos em 5 tipos, tá? Que nós temos, basicamente, narração, descrição, injunção, dissertação explicativa, dissertação argumentativa. São só 5. Mas eu tenho que entendê-los, porque se eu entender, eu vou conseguir matar a primeira questão da prova, que vai me perguntar o propósito comunicativo. Eu vou conseguir matar a segunda questão da prova, que pode me perguntar sobre o objetivo principal do texto. Eu vou matar a terceira questão da prova, que pode me perguntar sobre tipos textuais, que tipo predomina num texto, tá bom? Então eu vou te dar todos os macetinhos para você ficar bem feliz. Enquanto eu estiver explicando, não tome nota de nada não, apenas preste atenção. Você vai tomar nota daquilo que eu falar, tome nota, tá bom? Que aí você vai precisar do que eu falar para você, tome nota. Então, lá no nosso material, vamos lá. Seguinte, primeiro tipo textual é a descrição, certo? É o que menos cai em concurso público, tá? Então, o primeiro título é a descrição. Gente, para que serve uma descrição? A descrição vai servir para você. Tome nota, agora sim. Toda hora eu vou puxar aqui minha imagem, porque eu gosto de ficar olhando no olho do aluno, né? Não é olhando, mas eu tenho aquela sensação de que estou olhando. O que é descrição, gente? Descrição é caracterização. Você vai caracterizar o quê? Um objeto, ou uma pessoa, ou um lugar, qualquer coisa. O que é caracterizar? Caracterizar é você atribuir qualificações, adjetivos, bons ou ruins, você vai atribuir adjetivos, então você vai caracterizar. Guarde essa palavra, caracterizar, descrição. Só isso, caracterizar, descrição. Por enquanto, só isso, tá? E aí eu digo para você o seguinte, existem 2 modos de você caracterizar alguma coisa, 2 modos. Vamos lá. A primeira forma de você caracterizar é aquilo que você enxerga, é aquilo que você vê. Por exemplo, se eu pego sei lá, qualquer coisa, essa cadernetinha aqui, né? Então eu vou falar que é uma cadernetinha é uma cadernetinha espiralada, de cores laranja, amarela e azul. Então eu estou falando daquilo que eu estou vendo. O que acontece com a descrição no presente? Ninguém erra. Por quê? Porque a gente sabe que é uma espécie de fotografia. Eu paro a imagem e fico falando daquilo que estou vendo, tá? Vocês sabem que o Comperv é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Nessa altura vocês já sabem que é. Então o que acontece? Por exemplo, teve um concurso em 2015 ou 2010, eu não me lembro. Não foi a universidade que fez o concurso, mas o concurso foi feito para ela, enquanto instituição. A universidade contratou o CESP para fazer o concurso. E na prova que foi feita para servidores da universidade, havia um texto enorme de 50 linhas na prova do CESP. Esse texto trazia a seguinte imagem, de um senhor mais velho, um vozinho, uma vozinha, com uma criança no colo dele e com um livro de história sentado no banquinho. Esse texto tinha 50 linhas ou 53 linhas, uma coisa assim. E você não tinha parágrafo no texto. Por que não tinha parágrafo? Ora, a gente só muda de parágrafo quando, pessoal? Quando a gente muda de assunto. Numa descrição, eu não mudo de assunto. É um texto estático. Não é um texto que se move, é um texto estático. É uma fotografia. Tanto que esse texto, ele terminou com a seguinte frase, esse texto. Depois que ele escreveu aquilo por 50 e tantas linhas, se terminou da seguinte forma. Mais vale uma fotografia. Feliz dia do fotógrafo. Então, quer dizer, porque a descrição é igual a uma fotografia, feita no presente, tá bom? Mas ninguém erra a descrição feita no presente e a tendência é não cair no nosso concurso. A tendência é não cair no nosso concurso, tá? Descrição não. Descrição em concurso público demora muitos anos para cair. Vocês terem noção, eu acho que eu topei até hoje, nesses 15 anos, trabalhando mês a mês com português o tempo todo. Acho que eu só topei com 3 textos descritivos, tá? Em todas as bancas todas. Então, mais.
Seguindo. Agora, a outra forma de a gente descrever, que é a mais perigosa, e aí eu vou falar para você ficar esperto, é a descrição que vem do nosso fluxo de memória. É a descrição do passado. Quando nós lembramos alguma coisa, nós não narramos, nós descrevemos, porque vem a imagem na nossa cabeça. Então, quando você vai falar da sua infância, por exemplo, você diz o quê? Ah, quando eu tinha 5 anos, eu era muito bagunceiro, né? Eu ia brincar na rua, ia, e por aí vai. Isso não é narração, isso é descrição. Então, agora tome nota sobre a descrição, duas coisas que você precisa saber para a prova do Comperv. Duas coisas. Primeira delas, descrição é uma caracterização. Uma caracterização. Segunda informação. Quando você estiver descrevendo, segunda informação. Uma descrição no passado é feita com verbos no pretérito imperfeito. O que é isso? Uma descrição no passado é feita com verbos no pretérito imperfeito. Para quem não se lembra, é aquele passado mais lento, é o passado da memória. Veja só, ia, pensavam, tinham, né? A gente que é mineiro, então fica mais lento ainda. Iam, ia, pensavam, tinham, era, né? Todo esse verbo que representa uma lentidão, descrição, tá bom? E narração, professora? Atenção, que já começa a apertar um pouquinho. Gente, narrar. Atenção, qual é a palavra que eu preciso associar à narração? Não posso esquecer. Narrar é relatar. Relatar. Relatar é o mesmo que contar. Você vai contar alguma história, relatar alguma história. Então, a narração é um texto dinâmico, porque você vai contar fatos que se sucederam no tempo. A narração é um texto dinâmico. É muito importante para a prova do Comperv você guardar as palavras que comandam as tipologias, porque elas indicam a intencionalidade do autor. É uma das primeiras perguntas da prova. Descrição, caracterização, narração, relato. Então, por que é um texto dinâmico, Júnior? Porque quando você conta alguma coisa, você lida com personagens ou com um personagem só, ou você conta sobre você. Os fatos vão se sucedendo no tempo, então você tem uma marcação temporal, às vezes você tem uma marcação de lugar, tá certo? Então, narrar é dessa forma. Existem duas formas de narrar. A gente encontra narrativas em diálogos, quando você pega um livro em que os personagens ficam dialogando, então ali chama-se discurso direto, personagem dialogando uma com a outra, discurso direto. Isso é importante que está no edital, tá? Embora eu não tinha previsto isso para minha aula demonstrativa, mas já pode propor. Tem conversa entre os personagens, discurso direto. E você pode narrar também, né, se referindo ao passado, contando fatos do passado. Então, quando você conta fatos do passado, o que você tem? Narração. Peraí, Júnior, você falou que na descrição eu tenho o pretérito imperfeito, quando é passado. Por que eu te dei essa dica? Porque muita gente confunde descrição com narração. E no concurso só os tempos verbais salvam, tá? Só os tempos verbais solucionam isso para você. E a narração, como é que eu faço para não confundir? Quando você narra, que no concurso público é no passado, na maior parte das vezes, você narra com pretérito perfeito. Vamos ver. O que é pretérito perfeito? É só você lembrar, o nome já diz perfeito. Ação plenamente acabada. Ele foi ao cinema, ele fez um desabafo, encontrou não sei quem, decidiram sair juntos. Olha só, o pretérito perfeito. O de cima é imperfeito. Ele ia ao cinema, eles pensavam, aquele foi, passado perfeito, passado pronto e acabado, certo? Tudo bem, ótimo. Agora, muita atenção, né? Aqui, porque eu já sou tia, então você tem que ter atenção. Preste atenção. E se vierem os dois tipos juntos? Porque a banca costuma perguntar a vocês sobre predominância. E se vierem os dois tipos? Se eu tiver, professora, por exemplo, um texto contando uma história, no meio da história se resolve descrever uma personagem.
Qual vai ser a predominância? Quando tem descrição e narração, a predominância é sempre da narração. Quando tem descrição e narração, a predominância é sempre da narração. Por quê? Vamos entender uma coisa em texto. O que predomina em tipologia não é a quantidade de linhas, tá certo? De um tipo textual, não. O que predomina é o tipo textual. A descrição é sempre suporte para a narração. Vamos ver que um tipo predomina sobre outro, tá bom? Júlia, mesmo se eu tivesse, sei lá, 50 linhas de descrição e uma linha de narração, predomina narração, tá bom? Predomina narração. Por quê? Não se contam linhas para você julgar a predominância. Se conta o tipo. Se você pode ter 50 linhas de verbos no pretérito imperfeito, bastou uma no perfeito para o seu texto ser narrativo, tá? Não esqueça isso, ok? Vamos mais aqui para a tela. Bom, o terceiro tipo que está previsto aí no edital de vocês é a dissertação, tá certo? É a injunção, tá, gente? Então, olha só, a injunção. Gente, essa injunção, né, é uma referência a comandos, autoajuda, dicas, sugestões. Então, atenção, vamos lá. Pessoal, o que é injunção? O que é um texto injuntivo, Júnior? Texto injuntivo é todo aquele texto voltado, né, para o leitor. Perdão, para o leitor ou para o receptor, tá certo? A injunção é sempre um texto voltado para eu te aconselhar de alguma coisa, te aconselhar, te dar dicas. É tudo aquilo que eu enquanto falante daquele texto ou escrevente, não vou fazer, é para você. Por exemplo, você acabou de comprar um livro de autoajuda, né? Como passar em concursos. Você comprou, você leu um texto. Hoje eu escrevi um texto muito legal sobre isso, inclusive. Se vocês quiserem ler, é só entrar no site do Ponto, tá? Vocês vão achar lá embaixo, no final da página, todos os textos meus sobre redação para concursos e textos também sobre língua portuguesa. Com muitas dicas bem legais. Então, por exemplo, quando você pega, voltando, né? Quando você pega um texto sobre como passar no concurso e um professor vai indicando como passar, né? O que acontece? Esse texto é uma injunção. Injunção é aquilo que te dá comandos, te recomenda, tá? Ai, como ficar rico? Agora tem muito desses sites, né? Ensinando a aplicar, ensinando a fazer aquilo outro. Então, aquilo ali é uma injunção. Receita culinária é uma injunção? Sim. Vai te ensinar como fazer um bolo, como preparar um prato. Então, fala assim, põe 2 colheres disso, põe uma xícara daquilo. Isso é injunção, tá mandando você pôr, né? A sua mãe, sua avó, sua tia, quando falaram para você, ô menino, quando você era mais jovem, vai fazer concurso público, você não fez. Quando ela falava para você, vai fazer concurso público, aquilo era uma injunção, tá? Então, injunção é a dica que eu dou, a sugestão que eu dou, a ordem, o conselho, né? Por aí vai, ok? Mas preste atenção para você que está agora às 20h44 me assistindo aqui em Minas Gerais 20h44. Preste atenção no que eu vou te dizer. O que cai de fato na sua prova? Dissertação expositiva ou dissertação argumentativa? Venha ver a diferença que eu vou te mostrar. Dissertação explicativa é o mesmo que expositiva. Dissertação explicativa é o mesmo que expositiva. Atenção, hein, pessoal? O que acontece? Olha só. Dissertação explicativa visa informar você sobre determinado assunto. A argumentativa também vai te informar sobre determinado assunto. Mas qual que é a diferença entre elas? É que a explicativa vai te informar de um modo imparcial, tá? Ninguém, veja só, ninguém vai tentar te convencer de nada. É uma explicação para te passar conhecimento. Eu vou te informar de um modo imparcial para te passar conhecimento. Já a dissertação argumentativa é uma explicação, porém de modo parcial. Eu vou tentar te convencer sobre o meu ponto de vista enquanto autora do texto. Eu vou tentar te convencer sobre o meu ponto de vista
enquanto autora do texto. Então, preste atenção que é para você ir embora para o Ministério Público do Rio Grande do Norte de uma vez por todas, tá certo? Para você sair dessa liquidez, que é essa vida fora do concurso público, fora do serviço público. Preste atenção, enquanto há tempo, né? Porque tem tanta reforma por aí que a gente não sabe onde vai parar. Olha só, como é que você descobre que um texto é explicativo? Quais são as palavras de comando, tá? São várias, mas algumas aparecem com mais frequência. As palavras de comando, o que nós temos? Nós temos, o autor visa explicar, esclarecer, mostrar. Eu estou falando disso aqui, ó. Você tem que anotar os comandos, senão você não vai saber fazer a primeira questão da prova. Explicar, esclarecer, informar, tá certo? Mostrar, a Comperv gosta muito da palavra mostrar, quando é dissertação explicativa, mostrar alguma coisa, tá bom? E quando é dissertação argumentativa, professora? Atenção, hein? Atenção. Quais são as palavras de ordem para mostrar o propósito do texto? Né? Argumentativa, defender, combater, defender, porque o autor pode defender um ponto de vista, o autor pode combater outro ponto de vista, então combater, né? Argumentar, né? Problematizar, Comperv adora essa palavra, problematizar para a dissertação argumentativa, não é? Também, né? A banca gosta de, às vezes, ela vai usar para as duas, tá? Para dissertação argumentativa explicativa. Anote aí, para as duas agora. Corroborar uma opinião. Por que para as duas, professora? Vem aqui. Dissertação explicativa serve para você informar sobre determinado assunto, de um modo imparcial. Então, gente, e a outra serve para você informar, mas o autor vai tentar te convencer do ponto de vista dele, certo? Certo. Então, eu vou olhar para você para te explicar isso. Seguinte, você concorda que um texto pode começar com a opinião de outros autores? Por exemplo, eu posso falar assim, eu posso começar meu texto assim, segundo economistas do Banco Central, e vou explicando o que eles estão falando. Concorda? Ok. Segundo economistas do Banco Central, né, a inflação ficará em tanto e o PIB, né, terá um recuo de tanto. Então, ali estão aqueles números. Eu posso fazer um texto explicando por que a inflação vai ficar nisso e por que o PIB vai ficar naquilo. Então, nesse sentido, eu estou corroborando. O que é corroborar, gente? Eu estou confirmando aquela informação, estou confirmando, tá? Estou corroborando aquela informação, estou concordando com ela, de certo modo até imparcial. Eu estou apenas estendendo a explicação, melhorando aquela explicação. Dissertação expositiva ou explicativa, tá bom? Agora, eu posso também começar este texto com a mesma opinião dos analistas do Banco Central, dos economistas do Banco Central, e posso, de repente, não só confirmar o ponto de vista deles, mas eu posso ser muito enfativa, eu posso elogiar o ponto de vista deles, entenderam? Então, quando eu elogio, eu já saio da imparcialidade, eu passo a adotar uma postura de opinião muito clara. Então, eu também corroboro a informação desses analistas do Banco Central, entendeu? Porém, de uma forma argumentativa, porque eu vou corroborar, eu vou falar que eles estão certos mesmo, tá? Agora, gente, é interessante que, corroborar pode ser para as duas dissertações, corroborar. Contestar, que quer dizer contradizer, questionar, né? Colocar em questão, colocar em dúvida, já é próprio da dissertação argumentativa, porque eu posso partir da análise deles e falar, não é assim. Aí eu adoto muito claramente a minha opinião, que é divergente da deles. Então, eu estou contestando. Tá claro? Tudo bem? Bom,
Tá quase na hora do professor Paulo. O que eu vou fazer? Eu vou demonstrar para vocês isso que eu expliquei, tudo para vocês agora com exercícios do próprio Comperv, tá? De concursos anteriores, 2014, 2015, 2016. Vou até pedir perdão para uma coisa. Eu fiquei lá anotando texto 2 que eu fui colando o título, esqueci. É texto 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Tá bom? Vamos lá então para o meu material para te mostrar como é que cai na prova e como você vai aplicar. Então, atenção, né? Aqui, texto 1, 2016, vamos começar com o que tem de mais atual aí pra gente trabalhar, tá? Então, o que nós temos, gente? Seguinte, aqui tem um texto falando, ó, contra a mera tolerância das diferenças. Mas você, preste atenção, você que está me assistindo hoje aqui, né, quase 9 horas da noite, você não está vendo o Jornal Nacional, você não está com televisão e novela ligada, nem nada, você está de olho no seu futuro. Então, muita atenção que eu vou te dar de presente, porque você merece. Antes de você ficar lendo o texto igual bobo, não faça isso, tá? Tem gente que abre a prova de português e lê o texto 2, 3 vezes, dorme no texto, não é isso? Não pode. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui o enunciado e vai observar o que está sendo cobrado de você. O propósito comunicativo dominante no texto é... Gente, isso aqui está no seu programa, ó, propósito comunicativo. Vou te mostrar aqui. Ó. Por isso que a gente não estuda esse assunto, tá? A gente estuda tipos, que tipo mata tudo. Tudo que vocês imaginarem. Minha aula vai morrer nisso aqui. Eu vou mostrar para os alunos que dá para colocar tudo isso aqui, que está no programa, numa aula só. Então, vejam só. O propósito comunicativo dominante no texto é... Veja que ele fala de confrontar, caracterizar, justificar, problematizar. Não fala isso? Não é? Vai pensando comigo essas palavras aqui. Quando ele fala caracterizar, o que você já sabe aqui no item B? Caracterizar é ligado à descrição. Caracterizar é ligado à descrição. É muito difícil a letra B ser gabarito de prova. Por quê? Porque quase não cai descrição em concurso público. Quase não cai descrição em concurso público. Agora, confrontar, justificar e problematizar cai. Né? Interessante que você vai notar que confrontar pode ser argumentação, dissertação argumentativa, e problematizar pode ser dissertação argumentativa também, tá bom? Pode ser confrontar ou problematizar, pode ser dissertação argumentativa, qualquer uma das duas, tá? Agora, é interessante que justificar, né? Justificar pode ser explicar. E aí pode ser dissertação explicativa ou expositiva. Justificar, mostrar, não é? Pode ser explicar. Dissertação explicativa ou expositiva. Tranquilo? Tudo bem? Bom, vamos lá. Então a letra B eu quase já joguei por terra. O que eu vou fazer? Ler bem o início do texto. Todo aluno meu, eu treino para ler o início do texto, não ler o texto inteiro, não precisa. Ele tem que guardar tempo para outras coisas, tempo para ser aprovado em outras disciplinas. Então, vamos lá. Contra a mera tolerância das diferenças. É preciso tolerar a diversidade. Isso aqui está sob aspas, viram? Isso aqui não é do autor, então ele tirou de alguém, ó. Isso é discurso de outra pessoa. O que importa é a intenção do Renan Quinalha, que é o autor do texto. É isso que você tem que olhar. Olha o que ele diz. Sempre que me defronto com esse tipo de colocação, ou seja, com esse tipo de frase, aparentemente progressista e bem intencionada, fico indignado. Não é preciso tolerar. Olha só, ele parte de um discurso público. É preciso tolerar a diferença. O que ele diz? Sempre que me defronto com esse tipo de colocação, né, que aparentemente é progressista e bem intencionada, eu fico indignado. Não é preciso tolerar. Tolerar, segundo qualquer dicionário, significa algo como suportar com indulgência. Gente, nem precisa de eu ler muito, não. O que eu já sei? Ele diz que, fica indignado, e ele diz muito claramente, ele não concorda com essa frase. Não é preciso tolerar. É o ponto de vista dele. Então eu já sei, olha só, que esse texto é dissertação argumentativa. É dissertação argumentativa. Aí preste atenção, se é dissertação argumentativa, eu estou entre A e D. Confrontar, problematizar, certo? Defender, opor-se,
alguma coisa nesse sentido que mostra a opinião do autor. O que vai acontecer? Para você agora descobrir qual vai ser a correta, você vai aprender, por exemplo, hoje não dá para explicar tudo, mas no meu curso eu vou dar para os alunos técnicas de interpretação, para não ter dúvida nem do gabarito. Olha só, aqui não está confrontar os discursos e aqui não está problematizar o discurso no singular, aqui não é plural e na letra D singular, não é isso? Vem aqui, preste muita atenção no que você leu. É preciso tolerar a diversidade. Sempre que me defronto com esse tipo de colocação, fico indignado. Gente, essa colocação são várias colocações. Aliás, a palavra está errada em língua portuguesa, tá? Que não existe colocação. Isso é Mas vou explicar para vocês. Isso é um vício linguístico que as pessoas criaram, porque colocar é tirar uma coisa do lugar e colocar em outra. É sempre que me deparo com esse tipo de discurso que ele quis dizer, tá bom? Mas vamos lá, entre aspas, colocação. Quantas colocações tem aqui? Ele se opõe a várias? Não, ele se opõe a essa daqui que é do senso comum. Então ele se opõe a uma colocação. Gente, letra D, sem dúvida alguma. Ele vai problematizar o discurso mais recorrente sobre tolerância, certo? Então veja que ele vai tornar isso problemático, ele vai problematizar. Viu por que a gente não marca a letra A? E viu a maldade do examinador colocando a resposta na letra A? Muita gente cai, sabe por que cai? Porque o autor vai explicando o que é tolerar. Ó, o que é e o que não é tolerar. Mas é ele que vai dar explicações que são dele. Ele vai problematizar contra um só discurso. São várias explicações dele contra um só discurso. Letra D, não tenho mais nenhum problema com a interpretação da minha vida. E já que acertei a número 1, olha que bacana nessa prova do Compev. Quando você acerta a primeira questão de interpretação, naturalmente vai bater quase toda a interpretação. Você já pode ficar tranquilo. Por quê? Veja só. O texto que a gente tem é injuntivo, ele fica te dando dica, explicando como você vai proceder para você tolerar? Não. É explicativo? Não, porque ele dá ponto de vista. O texto é argumentativo, uma vez que defende ponto de vista a respeito do discurso mais recorrente sobre tolerância. Está no início do texto. Olha o tempo que você ganhou nas costas do concorrente. Tá vendo? Gente, eu devo ter, perdido aqui uns 3 minutos para explicar. Quer dizer, eu perdi 3 minutos em 2 questões porque eu estou explicando. Imagina você fazendo prova, isso aqui seria coisa de segundos, de 1 minuto, e olha lá, você mataria 2 questões. Olha o tempo que ia sobrar para você analisar com calma aquilo que você deixar por último, que é mais difícil, tá bom? Texto 2, peguei lá de 2014, né? Do Compev. Eu saio lendo o texto igual boba? Não, o que eu faço? Eu venho nas opções. Na discussão articulada, né? No texto, depreende-se. Depreender, gente, é deduzir, tá? Você vai sair um pouquinho do texto. Como foco principal, vamos lá. Estabelecer correlação é comparar. Comparar, ok, então as duas são parecidas. Criticar, né? Responsabilizar. Vamos lá. Quando você estabelece uma comparação ou você compara, você está mais para o campo da explicação, ou seja, para o texto explicativo, tá? Quando você critica, você está mais para a dissertação. E, de certo modo, quando você responsabiliza alguém, criticar está mais para a argumentação. E, de certo modo, quando você responsabiliza alguém, você também está na argumentação, tudo bem? Olha, entre a D e a C é mais característica de tipo textual. Tem palavra de ordem, que é criticar, tá vendo? Mas eu ainda não sei. Pode ser que ele esteja apenas explicando alguma coisa. Pode ser letra A, pode ser letra B, tá? O que eu vou fazer? Vou ler o início do texto. Olha que mágico. Analfabetismo funcional. Isso aqui, gente, chama-se lead, tá? Isso aqui é subtítulo. Eu tenho que me preocupar com o início, tá bom? Mas eu posso ler também o subtítulo, que já me ajuda. Alarmante. Olha, só de olhar isso aqui eu já sei que esse texto é o quê? É uma polêmica. Portanto, esse texto do Thomas Wood Jr., né? Do autor, qual a intenção dele? É argumentar. Então ele diz, alarmante. A dificuldade para interpretar textos e contextos, articular ideias e escrever está presente
em seletos ambientes do mundo contemporâneo e na academia. Então ele começa. A condição de analfabeto funcional aplica-se a indivíduos que, mesmo sendo capazes de identificar letras e números, não conseguem interpretar textos e realizar operações matemáticas mais elaboradas. Tal condição limita severamente, olha só ele opinando, o desenvolvimento pessoal e profissional. O quadro brasileiro é preocupante, embora alguns indicadores mostrem uma evolução positiva nos últimos anos, né? Então veja que a condição de analfabeto funcional aplica-se a indivíduos, né? Até mesmo das áreas que está falando aqui, certo? Até mesmo de setores seletos no mundo corporativo e na academia. Então vamos lá. Bom, o que eu tenho? Qual que é o problema que é posto para mim? Ele está fazendo uma correlação entre o Brasil e outros países? Detalhe, ele vai fazer. Mas se você for para o meio do texto, você vai errar a tipologia, tá? Você vai ficar muito preocupado em matar a interpretação, ou seja, falta de técnica. Você vai ficar lendo e vai fazer a interpretação do achismo. Você vai errar. Comparar o analfabetismo funcional no âmbito da academia com o analfabetismo funcional no âmbito das empresas? Veja que ele não está comparando. Ele falou que essa dificuldade de interpretar texto está presente em todos os setores, até em ambientes do mundo corporativo e da academia, ou seja, nos dois também. Então, ele não está comparando um com o outro, ele está somando o problema para os dois. Comparar, aqui já falei, né? Criticar o analfabetismo funcional, independentemente da esfera social em que se desenvolva. Sim. Vamos ver a letra D. Responsabilizar a escola, ele falou sobre isso? Não. Ele criticou o analfabetismo funcional. Tá certo? É o início do texto, gente. É exatamente onde se situa a tese do texto dissertativo que você mata a intenção tipológica do texto, tá? Então, vamos lá. Então, quer dizer, matamos aqui, né? Peguei outro iniciozinho, outra questão de interpretação, que já é texto 3, na verdade. Vamos ver? Olha só. A intenção comunicativa ou a proposição comunicativa dominante no texto é... Vamos lá? Então, atenção. Ele diz assim, essa intenção é defender o posicionamento de que a mulher, né? Vamos ver? Então, defender é típico de dissertação argumentativa. Problematizar é típico de dissertação argumentativa. Apresentar a trajetória, apresentar alguma coisa é típico de exposição ou de narração. Apresentar a exposição, trajetória geralmente é um histórico, né? Pode ser exposição ou narração, seja explicação ou narração. E criticar é típico de texto argumentativo. Veja que a letra C é completamente diferente das outras. Se eu estou fazendo prova de concurso público, gente, e eu noto que tem um completamente diferente dos outros, eu dou valor a esse elemento que é diferente primeiro, tá? Tudo bem? Bom, vamos então ver se essa letra C compensa. Ele diz assim, apresentar a trajetória de superação profissional da primeira mulher a operar maquinário pesado no estádio Mané Garrincha. Vamos ver? Com a força de um trator. A primeira mulher a operar máquinas pesadas no estádio Mané Garrincha conta como superou o preconceito e mudou os rumos de sua carreira. Vamos ver? Eunice da Silva teve, pretérito perfeito, narração, de aprender a superar desafios. Ficou viúva cedo e precisou sustentar sozinha a filha de 11 meses. Hoje, aos 39 anos, orgulha-se dizer que Thaís, que tem 18, já está na faculdade, incentivada pelo perfil trabalhador arrojado da mãe. Características que afloram novamente em 2011 no canteiro de obras do estádio Mané Garrincha, né? 8 meses depois que afloraram, tá? 8 meses depois de ser admitida para serviço de limpeza, Eunice foi promovida, assumiu a direção de uma empilhadeira e passou a ser a primeira mulher a operar máquinas pesadas. Olha só, o salário aumentou de 730 para 4.200 reais. Gente, está apresentando a trajetória de superação da primeira mulher, tá tendo lead lá, ó, tá? Que fica abaixo do texto. Tá vendo? Por que a letra E não é, Júnior? A letra C é resposta. Por que a letra A não é? Porque aqui fala defender o posicionamento de que a mulher, caso queira aumentar as suas chances no mercado de trabalho, precisa se capacitar. Gente, isso aqui não está escrito. Cuidado, hein?
As pessoas fazem elas levantam a cabeça do texto para interpretar. Tem que ser o que está escrito, é para você ler, e não para você ficar deduzindo o que se quer dizer, tá? Problematizar a partir de um caso específico a situação da mulher que opta por seguir carreiras consideradas masculinas. Cuidado, muita gente marcaria isso aqui. Gente, é a opção mais óbvia possível, ó. Apresentar a trajetória de superação dela. Veja que ele vai contar. Eunice teve de aprender cedo. Isso é narração. Então é a trajetória dela, tá? Tudo bem? O que é narração? Verbos no pretérito perfeito. Então, vejam que muita gente ficaria em dúvida nesse exercício. Tá certo? A letra D. Criticar a falta de espaço para as mulheres em determinados nichos mercadológicos dominados pelos homens. Já sei que não é nenhuma das três. Letra C. Tá? Vocês estão conseguindo entender? Legal? É porque a gente que é professor domina. E com pouquinho tempo para dar aula é tão complicado a gente captar se o nosso aluno está acompanhando. Mas me dê um feedback aí, por gentileza, que daqui a pouquinho eu vou ver as dúvidas de vocês, tá? 2. Levando-se em conta a relação entre título e texto, é correto afirmar que, então, relação entre título e texto, há uma inconsistência? Nunca, gente, que vai haver. Há uma incoerência? Não. A relação entre título e texto é sempre uma relação coerente. É isso aqui, ó. Olha só esse troço aqui que tá no seu edital. Esse assunto bobo aqui. Olha só, quer ver, ó? Fatores de coerência textual. Praticamente vai perguntar sobre título e texto, ou sobre um parágrafo e outro, tá? Então vamos lá. Levando-se em conta a relação entre título e texto, é correto afirmar que há coerência entre eles, pois o título sinaliza a temática desenvolvida no texto. De certo modo, sim, não deixa de ser verdade. D. Existe coerência entre eles, pois o autor tem a intenção deliberada de confundir o leitor? Nunca. Nem precisa ler o texto, é isso aqui. Qual é o papel do título? Qual é o papel do título? O título funciona como um resumo da ideia principal do texto. O título funciona como um resumo da ideia principal do texto. Tem que tomar nota. O título funciona como um resumo da ideia principal do texto. E onde fica a ideia principal do texto? Nos seus elementos introdutórios, na tese, tá? Então, nos seus elementos introdutórios. Então, mais. Então, resposta B de bola. 3. A relação entre o texto e os prováveis leitores da revista em que foi publicado é... Então, olha só, a relação entre o texto e os leitores. Aí, gente, é a intenção que o autor tem. Quem escreve um texto vai criar uma relação inadequada entre o seu leitor? Nunca, não pode, tá? Até porque o leitor só vai ao texto que interessa e só segue no texto que interessa, tá bom? É uma relação questionável? Não. É problemática? Não. É uma relação que, naturalmente, adequada, pois a temática desenvolvida no texto pode interessar o público leitor da revista. É lógico, você só lê aquilo que te interessa. Se eu escrever um texto sobre concurso público, né, entre mim e meu leitor, eu sou professora na área de concurso. Se você vai fazer concurso, a nossa relação é adequada, tá bom? Não é inadequada, inquestionável nem problemática, isso não existe, tá? Então isso aí é questão de coerência, tá vendo? Coerência a gente nem ensina, a gente dá exercício que é tão fácil, né? Muito tranquilo. E por fim, deixei este último texto de 2012, né? Que diz assim: considerando o texto em sua totalidade, a intenção comunicativa, a proposta do texto, né, a proposição comunicativa, ou seja, dominante é opinar é dissertação argumentativa, mostrar é dissertação expositiva ou explicativa, descrever é descrição, descrever, caracterizar. A letra C já olha de nariz torcido, porque é muito difícil cair a resposta aqui, né? Alertar, dissertação argumentativa. Você vai trazer aí o seu ponto de vista, vai criar um alarme, né? Vai alertar. Bom, tem aqui o alertar que é diferente, mas também tem a letra C que é diferente, então aqui não adianta tirar pela diferença. Eu vou ver se vai opinar, tá? Ou vou ver se vai mostrar ou se vai alertar. Vamos lá, início do texto. À espera de um milagre, do Edson Franco. Atenção. Quando estiver pronto para receber a Copa de 2014, o estádio do Maracanã terá uma capacidade para 76 mil pessoas. Ponto.
Kiribati, país que ocupa um arquipélago no Pacífico, está se preparando para despachar 2 maracanãs lotados para uma nação vizinha. Ó, isso porque as ilhotas correm o risco de chegar ao final deste século engolidas pelo oceano. O processo parece irreversível. O aquecimento global derrete as calotas polares. O nível do mar sobe e cobre toda uma região cujo ponto mais elevado não passa de 7 metros. Então, vejam, gente, que o assunto nem é o Maracanã. O assunto é, você vê que vai evoluindo, ó, falar sobre Kiribati. Kiribati, país que ocupa, está se preparando para despachar 2 maracanãs lotados para uma nação vizinha. Então, vamos ver? Opinar sobre uma decisão ineficaz do governo kiribatiano. Ele não falou do governo ainda, ele falou sobre Kiribati. Mostrar as causas do processo de migração em massa dos kiribatianos. Espera aí, o que ele falou? Que Kiribati está se preparando para despachar 2 maracanãs lotados para uma nação vizinha. Isso ocorre porque as ilhotas correm o risco de chegar ao final do século engolidas pelo oceano. Tá aqui, né? Ó, até que ele mostra uma causa, mas o resto das opções eu não tenho. Escrever constantes ondas, alertar sobre o processo irreversível de aquecimento global. Isso aqui quem fica deduzindo cai na letra D. Quem assistiu essa aula vai marcar a letra B de bola, tá? Que é o que está lá no início do texto, está escrito, né? E seguindo, indo para o finalzinho. Vamos lá, porque agora já está na aula do Paulo. Segundo o autor do texto, gente, aqui eu vou marcar apenas a resposta, porque eu já vi que eu já avancei 10, 12 minutos da aula do professor, tá? Segundo o autor do texto, é só você pegar as coisas, ó, bem ao pé da letra, tá, gente? É a letra C, eu vou deixar aqui o gabarito, é a letra C, porque quando eu olho ele diz assim, ó, a construção de muros e diques não impedirá que o arquipélago do Pacífico, que os arquipélagos desapareçam com o avanço contínuo do mar. Então você pega a palavra-chave, muro e diques, isso aqui eu ensino no curso, tá? Aí você vem procurando muros e diques com essa caneta. Em vez de você ir lendo igual um bobinho, não. Procura com a caneta, muros e diques. Aqui achei, né? Ele diz, ó, por enquanto, tuvaluanos ainda acreditam que diques e muros podem resolver o problema. Mas atento ao exemplo de Kiribati, o governo das Maldivas já estuda comprar terras em outros países. Quer dizer, os muros e diques podem não aguentar, não segurar a onda aí desse problema que está acontecendo no mar, tá? Eu vou deixar aqui também a resposta da 3, que não vai dar tempo de eu fazer. A 3 vai ser letra A, certo? O período que expressa uma ideia contínua no texto. Só você pegar o período que traz a ideia principal. Os habitantes não vão se mudar? Pega esse, olha só. Arquipélago de Kiribati, imigração. Tá? Emigrarão. É isso, emigrarão. Eles vão sair, né, do seu arquipélago. Tá certo? Aqui está falando população das Ilhas Fiji está se preparando para receber. Não é receber. Está falando de quem vai mudar. É a ideia principal, parte de quem vai mudar. Tá bom? As ilhas de Kiribati estão se tornando emersas, não, estão se tornando imersas, imergir, afundar. E não está falando sobre o governo de Kiribati, está falando sobre as pessoas que vão mudar, portanto, 3 letra A. E 4, considerando a intenção comunicativa prioritária do texto, gente, é explicar, é a letra D. Ele não está, veja bem, ele não está descrevendo, certo? Ele não está defendendo o ponto de vista, ele está explicando, está trazendo uma informação, certo? Seria o quê? Explicar. É isso. Bom, gente, eu vou agora só ver se vocês têm alguma dúvida, tá? Para eu poder tirar aqui rapidinho, né? Porque eu tenho que ser democrática com os professores. Só um minutinho. Não conhecia a banca, mas ela pega pesado no português. Até que não, tá? O Glau Ribas, acho que é isso, né? Vou colocar assim. Ela não pega pesado. Você vai ver que você se acostumar com as provas é muito fácil. Ela pega pesado para quem nunca viu as provas dela. Quando você se acostuma, a coisa segue, tá? Gutierrez, estava achando pesado, você vai começar a ver que não é pesado assim. No curso a gente treina muita prova. Com PV boa, concordo, Aline, eu gosto muito dessa banca. Fran, sim, principalmente nessa parte de tipologia e progressão temática. Será que agora, depois dessa aulinha que vocês tiveram, vocês vão continuar acreditando que ela pega pesado na interpretação? Vamos lá? Até a interpretação deles, eu não entendi, gramática aplicada. Ainda bem que não tem parte de administração geral, era capaz de
Não vendo que precisa nem passar no corte. É só adquirir o hábito de resolver questões da banca, isso mesmo. Basicamente, as provas são abordadas com a mesma metodologia. Gente, tem que fazer curso. Hoje eu escrevi um artigo falando muito sobre isso. Essa coisa de você pegar um curso preparatório para concurso, que o cara fala assim, vamos esgotar o edital. Não é por aí. Isso daí, muitas vezes, é discurso para os cursos venderem materiais, é um discurso comercial, que nem sempre ajuda o aluno. Você precisa colocar o aluno dentro da realidade da prova dele. Se ele está dentro da realidade da prova dele, para que ele precisa saber tudo sobre a parte de linguagem, sobre a parte de texto? Não. Ele tem que saber o suficiente e dentro de uma linguagem da banca, tá? Anderson, você está falando da professora Flávia Rita, respeito muito a Flávia Rita, é um excelente profissional. Cada um de nós tem uma técnica. Eu acredito mais na técnica de você não perder tempo, tá? Você praticar para não perder tempo, tá bom? Porque todo mundo lê texto, você concorda comigo? Todo mundo fica lendo texto 2, 3 vezes. Concurso tem vaga para todo mundo? Não, tem vaga para quem faz diferente, tá? Resolvemos muito sem nem ler, isso mesmo. Travando, professora, vejo o gênero discursivo, inclusive da administração pública. Anael, na aula demonstrativa que está lá no site do Ponto, de língua portuguesa, é só você entrar. Clique lá procura o Ministério Público do Rio Grande do Norte, ou se não, clique no banner. Você vai achar a nossa aula demonstrativa de português. Os primeiros blocos são do Macarrão, os outros são meus. Eu já falo sobre isso aqui, tá? Sobre esses gêneros. Dica de gênero na administração pública, né? Você vai encontrar, não tem como eu passar hoje, você vai encontrar na minha aula demonstrativa gratuita no site do Ponto. Beijão para vocês, obrigada aqui pelo privilégio de vocês estarem nos assistindo. Beijo grande para vocês.